E nesse momento, com todos reunidos aqui na sala 1, temos o prazer de começar a sessão Posicionamento da Petrobras na vanguarda da transição justa no contexto brasileiro. E como moderadora dessa sessão, temos o prazer de convidar a senhora Suzana Canribeiro, vice-diretora da COP UFRJ. E como palestrante, também convidamos ao palco a senhora Viviana Coelho, gerente executiva de mudanças climáticas da Petrobras. Passo então a palavra à nossa moderadora. Olá. Boa tarde a todos que estão aqui nesse auditório repleto. Isso é uma coisa muito interessante de ver como é que a pauta ESG agora está chamando, né, a atenção. É uma coisa que é super relevante. Há bastante tempo eu já atuo com a questão ambiental, climática, etc. Mas quase, há alguns anos atrás, seria inimaginável, né, numa indústria de óleo e gás, está tendo, né, essa importância. Bom, sem mais delongas, eu queria aproveitar que a Viviana está aqui, né, com a gente, que é uma pessoa também, uma referência na área, né, de mudanças climáticas dentro da Petrobras. Eu gostaria de fazer algumas perguntas já para ela. E uma das perguntas seria muito relacionada à questão de que a gente sabe, né, que o mundo precisa aumentar a sua oferta de energia. Seja porque a população está aumentando, seja porque a renda está aumentando, o que é desejável. Muita gente ainda não tem acesso à energia no mundo, né? Então, não seria justo a gente congelar o mundo tal qual ele é, né? Então, e o petróleo, não há nenhum cenário que a gente trabalhe ou veja, seja cenário de empresas de petróleo ou mesmo cenários de órgãos ambientais ou do painel intergovernamental de mudança climática que eu faço parte, nenhum deles considera que não teremos mais petróleo nas próximas décadas. Então, a gente vai precisar do petróleo para fazer frente a esse aumento de demanda de energia. Por outro lado, a gente sabe também da necessidade de redução das emissões, né, por conta do aquecimento global, da importância que a gente vê na descarbonização. Então, diante desse cenário, eu queria perguntar para a Viviane, uma vez que a gente precisa de petróleo, e vamos precisar durante algum tempo, como a gente compatibiliza a exploração de petróleo com a descarbonização do setor de energia, Viviane? Então, vamos lá, né? É um prazer estar aqui com a Suzana, né, nossa nova diretora da COP. Parabéns, Suzana. E eu vejo assim que existem duas questões que são fatos, né? Então, um fato é que a gente precisa reduzir a emissão que vai para a atmosfera, que é um compartimento que tem pouco carbono, então pequenas variações, né, de fluxo alteram relativamente, de forma significativa, a concentração desse compartimento. E o outro, que também é um fato, como você colocou, é que a gente tem uma pressão por aumento de demanda primária, pressão por aumento de serviços energéticos, que é necessária para a inclusão da sociedade, né? E aí eu vou colocar um pouquinho de contorno técnico, assim, né? Por que a gente enxerga, então, em todos esses cenários, a gente enxerga a participação do petróleo, né? Porque o melhor jeito da gente compatibilizar essas duas necessidades, a necessidade de endereçar a emergência climática e a necessidade de endereçar o fundamental necessidade de energia para o bem-estar da sociedade, é usar de pragmatismo e fazer o que é mais barato o mais rápido possível, né? Então, eu sempre digo que, quando a gente está fazendo uma escolha de gastar
200 ou 300 dólares para que uma tonelada de CO2 não vá para a atmosfera ou ela seja retirada da atmosfera, a gente perdeu a oportunidade de alocar aquele mesmo recurso em 10 ou 20 vezes mais emissão, que poderia ter deixado de ir para a atmosfera por 10 dólares ou poderia ter sido retirado da atmosfera por 10 dólares. Nós temos um conjunto, talvez, de oportunidades que representam 20%, 30%, 40%, talvez 50% da redução de emissão que a gente precisa, que tem custo relativamente baixo, né? E quanto mais a gente conseguir implementar e colocar o máximo esforço da sociedade nessas alternativas, mais rápido a gente vai reduzir a emissão, por uma questão de alocação. É também interessante a gente perceber que essas alternativas mais baratas, às vezes, são as mais prontamente disponíveis. Por exemplo, a eficiência energética, né, que está mais prontamente disponível, ainda existe uma alavanca enorme e é utilizada. Então, a melhor forma da gente endereçar essas duas necessidades da sociedade é a gente seguir de maneira incansável a implantação, pelo que eu chamo da ordem de mérito, né? Fazendo as coisas com o maior impacto possível. E o que chama a atenção é que, quando a gente coloca os usos do petróleo, nós temos, sim, alguns usos do petróleo que são mais fáceis de ser substituídos. Mas também acontece que alguns dos usos do petróleo hoje estão entre os setores mais difíceis de substituição, os setores que a gente chama de hard to abate, setores em que custa mais de 100 dólares por tonelada de carbono, mais do que 200 dólares por tonelada de carbono, setores em que o serviço energético fica muito mais caro quando você faz a substituição, que tem lacunas tecnológicas. E, então, eu acho que é por isso que a gente enxerga, tanto nos cenários acadêmicos quanto nos cenários da indústria, essa persistência do petróleo. Agora, é claro que isso não significa que não existe muito a fazer, né? Existe muito a fazer porque existe uma quantidade enorme de oportunidades que são ainda próximas da substituição, né? E próximas, digamos assim, da descarbonização da própria indústria de óleo e gás, e porque a gente também tem que colocar investimento em tecnologia para a gente conseguir viabilizar que as demais tecnologias se tornem acessíveis do ponto de vista de custo, né? É verdade. Eu vou aproveitar o que você falou agora, né, dizendo que a gente tem um conjunto de oportunidades em termos de custo mais baixo, né, e também explorar um pouco o que você falou de eficiência energética, de fato, extremamente importante, e um custo realmente bem mais baixo do que em novas tecnologias, investimentos que muitas vezes são muito elevados, dependendo até da situação de cada país ou região, sempre a gente levando em conta que a gente também está tratando aqui de transição justa. E, juntando isso que você falou com o fato dos compromissos brasileiros em relação à questão climática, os compromissos que o Brasil assumiu são os que a gente denomina compromissos associados a economy-wide, né? Ou seja, de toda a economia. Não é um único setor que tem que reduzir. Alguns outros países trataram mais a questão setorial. A gente, no Brasil, não, considerou a economia como um todo precisa ser descarbonizada. Bom, o setor de energia ele não envolve só a fonte, né, energética em si, né, a obtenção dela. Tem toda uma cadeia, desde o momento que você explora até chegar ao consumidor final, passando por distribuição ou transmissão, dependendo da fonte de energia. E aí eu vejo que tem um espaço muito grande também para redução, né, na infraestrutura de distribuição. Eu queria que você explorasse um pouco essa questão da eficiência de modagem, de distribuição, enfim. Perfeito. Acho que é um comentário super relevante, porque, se a gente for observar, é claro que existe um papel da oferta de energia, né, de disponibilizar outros energéticos a custo cada vez mais baixo, de viabilizar o acesso a esses energéticos. Mas a gente, quando discute petróleo, a gente fala mesmo da transformação da demanda, porque o petróleo é completamente vinculado ao transporte, né, e o transporte precisa de uma transformação da demanda para que você possa prescindir, digamos assim, daquele produto.
E a gente observa que essa transformação do transporte ela tem rotas distintas, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer poucas mudanças de infraestrutura, poucas mudanças de eficientização, simplesmente começar a trocar por combustíveis diferentes, né? Que possam ser compatíveis. De maneira geral, são mais caros. E, portanto, é uma escolha de substituição, uma escolha que envolve menos mudança de infraestrutura, mas uma escolha que envolve um custo maior, digamos assim, com essas operações logísticas. Por outro lado, nós temos um conjunto de oportunidades que envolvem, sim, a transformação dessa demanda, ou seja, o consumidor final ele precisa adaptar a forma como ele consome energia. Hoje, por exemplo, só 20% da energia consumida é na forma de eletricidade, 80% é na forma de combustível, então você não pode substituir um equipamento. Para você parar de usar combustível e usar eletricidade, por exemplo, você precisa substituir aquele equipamento, né? Para você trocar um modal de logística, e você tem modais de logística que um duto para transporte de líquidos emite 99,9% menos do que um transporte rodoviário, por exemplo, né? Então, essas substituições de modais, essa adaptação da infraestrutura, ela envolve investimento. E o interessante dessas rotas que envolvem investimento é que elas levam, normalmente, um custo estruturalmente mais baixo, porque, uma vez que você transforma a sua infraestrutura para requerer menos energia, porque ela se torna mais eficiente, você também tem uma infraestrutura que é mais econômica e mais resiliente do ponto de vista econômico, porque é uma infraestrutura que usa menos energia primária para fazer o mesmo serviço final. Então, eu acho que essa rota da eficientização do consumidor, ela, para a economia do país, é uma rota muito ganha-ganha, porque ela é uma rota que permite que a gente reduza a emissão de uma forma que, uma vez encerrado o ciclo, digamos assim, de adaptação dessa modificação do uso, você tem um persistente ganho de competitividade e dependência menor, digamos assim, da energia primária. Obrigada, Viviane. Outra coisa também que eu acho que é interessante da gente tratar aqui é que e eu acho que isso que às vezes enfim, às vezes isso gera uma certa confusão em termos de o que a gente precisa para manter a integridade climática, né? Na realidade, o que se espera, o que a gente está brigando para conseguir, esse tal aumento de temperatura de 2 graus no final desse século, coisa que aumenta em relação ao que era no século passado, né? Que é uma meta mais ou menos simples de se entender, porque temperatura é simples de se entender, mas, na realidade, a meta que está por trás disso é a manutenção de uma determinada concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Essa concentração, que já está em cerca de 450 partes por milhão, é o ppm, né? É isso que o que a gente precisa manter. Então, a forma da gente manter esta concentração implica em que a gente tenha emissões líquidas zero. Não significa, né, que a gente não vá mais emitir. A gente emite, né, é inevitável ter emissão ainda, mas a gente tem que ter algum mecanismo, né, de absorver de volta esse carbono da atmosfera. Então, na realidade, o que a gente tem discutido e se comprometido é com a emissão líquida zero, mais ou menos na meada desse século. Como a gente vai continuar, né, como a gente está conversando aqui, a explorar e produzir petróleo, qual a forma, né, que a gente tem de garantir essa emissão líquida zero? Soluções baseadas na natureza, enfim, como é que vocês estão pensando em relação a isso, Viviane? Perfeito. Então, como eu digo, assim, naquele movimento de tentar encontrar qual é a forma de endereçar o problema da forma mais eficiente, a gente tem que tratar todas as oportunidades de forma igual, né? Então, evidente que, na ordem de mérito, sempre é melhor eliminar a emissão. Mas existe um determinado momento que a eliminação daquela emissão se torna tão custosa que é melhor para a sociedade que você faça a remoção daquela emissão. Você pode fazer a emissão, por exemplo, fazendo até uma emissão tecnológica negativa, usar o famoso BECS, né? Você pega o CO2 biogênico da fermentação de biomassa, por exemplo, reinjeta.
e estoca de forma permanente. A gente tornou uma remoção líquida. Quando a gente fala das soluções baseadas na natureza, né, a gente chama de Natural Climate Solutions também, falamos de um tipo de solução que, de fato, remove carbono da atmosfera e que tem um conjunto de co-benefícios, quando é bem feito, é claro, com integridade, né? E nós, na Petrobras, não cogitamos, né, fazer nada nesse ramo de soluções com base na natureza que não seja essencialmente assim, íntegro, com alta qualidade do carbono, mas são soluções que trazem um conjunto de outros benefícios para a sociedade. Você tem ganhos em biodiversidade, você tem ganhos em proteção de nascentes, em recursos hídricos, você tem ganhos, às vezes, socioeconômicos, porque um projeto que está reduzindo carbono também pode estruturar cadeias produtivas, né? Então, se a gente pensa num país como o Brasil, que é um país com dimensões continentais, né? Características particulares de infraestrutura logística e um enorme potencial, considerado o maior potencial do mundo de geração de créditos, por exemplo, de restauro, a gente precisa considerar isso no nosso roadmap, na nossa trajetória, digamos assim, ótima para o país, né? Não é a bala de prata. Não existe, né, uma possibilidade em que o mundo todo continuará como é do ponto de vista energético e a gente vai resolver isso de uma forma extrínseca por compensação. Mas existe um papel para as emissões residuais, um papel de você antecipar ambições, de você aumentar ambições usando remoção. A Petrobras, por exemplo, hoje já tem um conjunto de projetos voluntários que tem uma área de influência aí de 3% do território nacional, né? São os projetos que a gente tem bastante orgulho deles. Essa questão, né, de mercado de carbono, que até agora ainda não está perfeitamente equacionado, a gente está aí com projeto de lei tramitando, enfim. No início, vocês veem como a evolução dessa discussão climática foi se dando, né? Porque, bem lá no início, não se falava muito na questão de adaptação, porque parecia que havia jogado a toalha. Então, era só mitigação, só vale mitigação, não teria investimentos em adaptação, etc. Porque, ao admitir que é necessário se adaptar, você também estaria admitindo que está aquecendo e você não tem o que fazer. Isso mudou, né? Já existem grupos de trabalho, existe fundo de adaptação mundial, etc. E o mesmo acontecia com essa questão de remoção e créditos também de carbono, seja voluntário, o mercado voluntário ou o mercado regulamentado. Porque também tentava-se argumentar que isso não seria válido, o crédito seria quase como uma licença, né, para poder continuar poluindo e não modificar tecnologicamente, enfim, não mudar o seu negócio. E, recentemente, isso também já está mudando e já está em todos os debates e discussões, mesmo no âmbito das Nações Unidas também, a admissão de que é necessário ter um percentual a ser também removido, porque parte vai ser emitido de qualquer maneira, né? Mas isso aí só comentei em cima do que você falou. O que eu queria te perguntar era outra coisa. A gente sabe, né, que o nosso petróleo, né, o petróleo explorado aqui no Brasil pela Petrobras e outras, enfim, ele tem um conteúdo de carbono menor, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas não só isso, mas o meu interesse é saber também se esse barril de petróleo descarbonizado, ou seja, a descarbonização do barril, tem sido visto tem sido valorizado no mercado internacional, ou se não está sendo valorizado no mercado nacional, se isso está para ser considerado em termos de competitividade, ou seja, o barril de petróleo de baixo carbono, uma coisa mais ou menos assim. Claro que a gente entende assim, e compreende que um barril de petróleo é um barril de petróleo. Barril de petróleo, mesmo assim, o produto em si não é todo igual. Você tem produtos mais leves, produtos mais pesados. Um produto que seja mais leve, ele vai ter um rendimento em produtos mais leves, que, por sua vez, vai ter menos emissão. Mas vamos assumir que seja um barril de petróleo exatamente igual.
O fato é que ele não é produzido de forma exatamente igual. Nós temos hoje empresas que, para produzir aquele mesmo barril, emitem 10 vezes mais do que outras, digamos assim, né? E isso distribuído em várias geografias. Então, você tem petróleo sendo produzido com alta intensidade de carbono no mundo desenvolvido, você tem petróleo sendo produzido com baixa intensidade de carbono, às vezes, no mundo em desenvolvimento. E eu acho que uma coisa que acontece, você perguntou se isso já é valorizado, né? A valorização, hoje, eu entendo que ela é indireta. A gente ainda não enxerga assim, um mercado diferenciado da commodity, né? Que você tem uma commodity diferenciada, de fato, por carbono. Mas a gente observa que tem essa tendência, né? À medida que você vai desenvolvendo esses mecanismos financeiros, a gente observa que vai existir uma tendência de diferenciação do produto. E essa tendência tem que acontecer, porque, apesar da gente, quando fala de petróleo, a gente fala muito da emissão do uso, a gente fala muito da queima final do combustível, é muito relevante a emissão da produção do petróleo. Claro que existe mais emissão no uso do petróleo e gás do que a emissão da produção do petróleo e gás, mas a emissão da produção do petróleo e gás é da ordem de 25% da emissão de toda a cadeia de valor de petróleo e gás. Então, imagine que você está falando de quase 10% da emissão do mundo é para produzir. Não estou falando da emissão do uso final do produto, estou falando da emissão para produzir aquele produto. Então, claro que tem uma diferença material em a gente ser capaz de reduzir esses 10%. Né? 10% de emissão, nós estamos falando aí talvez de 4 gigatoneladas, são 2 Brasis de emissão, 2 Brasis de emissão que poderiam ser eliminados, privilegiando o mesmo produto sendo produzido de forma mais eficiente. Então, para a gente, como estratégia, isso é bem importante. É bem importante a gente poder dizer que a gente é capaz de produzir aquele barril com menos emissão, porque, como é um mercado internacional, né, então, supomos aqui que o país X, né, consome uma quantidade de petróleo, esse consumo de petróleo desse país ele é independente, digamos assim, da produção do Brasil ou de outro local, ele é dirigido por fatores locais de demanda, né? E eu acho que é uma sensação muito interessante a gente poder dizer assim, olha, se ele não comprar o nosso petróleo, ele comprar o petróleo de outrem, digamos assim, a emissão do mundo aumenta, porque, se fosse a gente produzindo, a emissão seria menor. E eu também acho que é muito interessante a gente perceber que, se o mundo todo conseguisse consumir apenas o petróleo e gás que é produzido, digamos assim, abaixo da média das emissões mundiais, você teria talvez 1 ou 2 gigatoneladas a menos de emissão no mundo, que é um Brasil inteiro. Então, assim, enquanto a gente transforma a demanda, que é uma coisa indisputável, nós trabalhamos na Petrobras com a clareza de que haverá transformação de demanda e mudança nos mercados de petróleo, e que haverá, sim, retração de demanda num determinado momento. Mas, enquanto se trabalha a demanda, enquanto se trabalha na oferta de outros energéticos que sejam viáveis, acessíveis para a sociedade, que mantenham a justiça energética da sociedade, a gente não pode deixar de considerar a relevância de simplesmente selecionar os produtos que são produzidos de forma muito eficiente, porque é muito mais emissão, muito menos emissão. E aí você pega um campo do pré-sal, por exemplo, esse campo do pré-sal está operando, arredondando aqui, 10 quilos de CO2 para cada barril que é produzido. A média mundial é algo entre 17 e 22, dependendo do estudo. Então, você fala de quase o dobro da emissão, né? Não é irrelevante. Essa questão, né, do petróleo de baixo carbono, digamos assim, ou com um conteúdo X de carbono, é uma coisa que eu acho que, estou aproveitando que eu estou aqui no IBP, sugerir que houvesse, de fato, um trabalho nesse sentido, porque, quando a gente está falando, por exemplo, dos produtos agrícolas e de carne, onde há uma rastreabilidade cada vez maior para garantir que a forma, né, como aquilo foi produzido, porque senão a gente não consegue entrar em outros mercados, isso também poderia ser uma forma da gente valorizar um pouco também o que é produzido aqui, né? O nosso petróleo, se ele tem um conteúdo menor, ele deveria ter um premium, algo assim, né, do gênero. Então, fica assim só
uma proposta, e é uma coisa que, às vezes, me questionam, porque, como eu trabalho na área mais ambiental, de mudança climática, quando me vêm defendendo, às vezes, algumas questões ligadas a petróleo, parece algo meio, né, fora do contexto, né, mas que, realmente, eu acho que, número um, a gente vai continuar precisando, e eu acho que isso também, não só acho, iremos, e cada vez mais é possível, né, ter uma exploração com menor impacto, como a renda, né, do petróleo, principalmente por conta de cláusulas de ANP e tudo, é o que tem nos dado um volume de recursos muito elevado para, exatamente, a transição energética, para novas tecnologias. Eu acho isso extremamente importante para o setor de pesquisa e desenvolvimento e inovação do Brasil. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta em relação à própria energia usada em plataforma. Você vê também espaço no ato lá da exploração da plataforma, de você ter uma menor consumo de energia ou até mesmo usar renováveis? Eu vou endereçar só um ponto que você comentou na pergunta anterior, que eu achei interessante, né? Endereçando essa questão da diferença da eficiência na produção daquele produto, né? A gente pensar sob a ótica da transição justa, que é o que a gente está discutindo aqui no painel, o quanto o mundo tem que reconciliar esse conceito de que hoje existem campos existentes em múltiplas geografias, inclusive em geografias que são países desenvolvidos, que têm uma emissão elevada por barril. De maneira geral, você entra com um campo novo, você entra com esse campo com menor emissão, porque você é capaz de acoplar muito mais tecnologia, né? Então, como é que a gente lida com isso? Porque a gente lida com esse conceito de o campo existente é suficiente. Não, mas o campo existente ele está produzindo com mais emissão. Eu realmente vou evitar que eu entre com um campo que é mais eficiente do que o outro? Então, eu estaria, de certa forma, protegendo um campo que é menos ineficiente, porque o que regula a demanda é a demanda. Não é a oferta, se a demanda existir. Então, eu acho assim, uma coisa muito importante da gente incorporar nos modelos. E eu acho que a COP, como assim, detentora talvez do maior modelo de energia, são coisas que a gente pode perceber e que fazem diferença para a América Latina, fazem diferença para a África, fazem diferença para esses países em que a renda também do petróleo, porque a transição é muito diferente num país que produz petróleo e num país que não produz petróleo. Porque o país que produz petróleo tem uma agregação econômica enorme na cadeia de valor daquele produto. O país que não produz, que é importador, ele está fazendo uma substituição na base do preço, na base daquilo que ele está importando, né? Então, eu acho que é muito importante que os nossos modelos consigam captar isso para que a gente, de fato, tenha uma redução da emissão mundial. Porque, senão, a gente pode ter um movimento que parece que vai reduzir a emissão, mas ele não reduz a emissão de fato, né? E aí, voltando para a sua segunda pergunta, né? Nós temos, sim, né, um entendimento de que, como a indústria de petróleo, quer seja na exploração e produção, quer seja depois na transformação, na parte mais industrial ali, de refino e de transporte, é uma indústria que consome energia, ou seja, nós somos consumidores líquidos relevantes de energia, eu diria que o desafio da descarbonização, né, se a gente conseguisse imaginar uma Petrobras que não emite nas suas próprias operações, tem dois estágios disso. Tem um estágio, que é o estágio de você praticamente eliminar as emissões de metano, eliminar as emissões de flaring, ou seja, eliminar as perdas de processo, as perdas de energia. E, depois que você fizer isso, que talvez, dependendo da empresa, represente 10% a 40%, dependendo do grau de eficiência que a empresa esteja nesse momento, a única solução para continuar a jornada de descarbonização é descarbonar a sua própria fonte de energia. E você só tem duas formas de fazê-lo. Ou você vai passar a usar uma outra energia, e aí existe, sim, o espaço de
eletrificar mais as operações, ou seja, essas medidas de eficiência que acontecem para a sociedade, elas acontecem nas nossas operações também. Eu posso eletrificar coisas que são feitas hoje com combustível, eu posso eletrificar e usar renovável naquela eletrificação. Então, isso faz parte do nosso, digamos assim, da nossa jornada de descarbonização. A gente tenta mapear todas essas alternativas. Hoje temos lá cerca de 600 opções. Várias dessas opções envolvem substituição da fonte de energia de um determinado processo ou mudança na forma de executar aquele serviço energético para que ele requeira menos energia. E a nossa tentativa é, um conjunto grande delas tem limitador tecnológico, ou seja, eu poderia hoje alimentar uma plataforma com renovável naquele fator de potência que eu requeiro, etc. Provavelmente não, você não teria tecnologia para fazer isso. Então, a gente tem um trabalho de desenvolver a tecnologia para aquilo que não tem tecnologia e amadurecer os planos para tentar implantar nas coisas em que a tecnologia já é mais madura. Então, faz parte ali do nosso roadmap de descarbonização tentar viabilizar essas questões, tendo em vista que a Petrobras tem metas de eficiência de emissão para todos os seus segmentos. Então, a gente tem meta de eficiência para o IP, tem meta de eficiência em carbono para o refino. Temos uma ambição de ser net zero em 2050 e temos uma meta de redução de emissão absoluta em 2030. Né? Então, a gente tem meta intermediária, a gente tem uma cesta robusta ali de métricas. Isso envolve, é claro, a gente ser capaz de fazer o deployment dessas tecnologias. Já que você falou de refino, fala um pouco o que é possível se fazer em termos de eficiência no refino. A gente falou da plataforma, falamos da distribuição. Na área de refino, tem ainda também espaço para reduzir e se tornar mais eficiente nas refinarias da Petrobras? Acho que tem, sim. Né? E lembrando que o refino fez um trabalho bom de ganhar eficiência em carbono nos últimos 5 anos. Operava na casa de 43 quilos de CO2 assim, por unidade de carga processada equivalente. Isso agora está na casa de 37, então vocês vejam que é mais de 15% de melhoria de eficiência. O refino já é um segmento que opera com eficiência energética, né? Já é um segmento que tradicionalmente precisa olhar para a eficiência energética por questões econômicas. Então, você imaginar que ganhou 15% de eficiência em alguns anos é uma coisa muito significativa. E a gente tem a meta de chegar a 2030 em 30%. Então, você vê, a gente está operando em 37%, eu preciso reduzir mais 20 e poucos % ainda para atingir a nossa meta. E é a mesma natureza de projeto, é a mesma natureza. Então, a gente está estudando quais são as nossas grandes máquinas. Essa grande máquina aqui que roda a gás, faria sentido eletrificar a grande máquina? Não faz sentido? Tem a tecnologia disponível? Não tem a tecnologia disponível? Faz parte, então, desse trabalho que envolve a companhia inteira de tentar viabilizar todas essas oportunidades. Uma outra coisa que você comentou, né, de eletrificação e que me lembrou, né, de discussões que a gente tinha na época de aprovação de relatório, que muitas vezes, quando você também estava falando da transição energética para um país, às vezes é bem mais fácil do que para outro, né? Estávamos discutindo a eletrificação, que principalmente na mobilidade, né? E para alguns países é uma solução, para algumas cidades realmente melhora a qualidade do ar, etc., e ruído, e motor elétrico é mais eficiente. Mas aí vem uma outra questão que também é muito importante, que é a da mineração, né? A mineração também é muito impactante, da onde vem, né, todos os minérios necessários para se fazer baterias, etc. Na época, inclusive, tinha saído uma matéria sobre o Congo, onde realmente as práticas de mineração são altamente impactantes e, enfim, é bem dramático, e aquilo tudo caiu em cima das pessoas que defendiam fortemente a eletrificação como baixar um pouco a bola. Então, na realidade, eu acho que é importante, não existe nada sem impacto, né? Não tem. A gente nasceu, já está emitindo CO2, gerando impacto, demandando coisas. Então, o bom senso, né, eu acho que deve prevalecer.
e eu acho que isso é muito importante para a gente ter em mente, né? Como ser justo, como é que a gente se equilibra, né? Como é que há uma harmonia aí entre a questão, né, da transição energética, da inclusão social, dos impactos ambientais, né, e da economicidade, que a gente também não pode ferir a lógica econômica, porque senão também não estaríamos sendo justos, né? Eu acho que é isso. Você tem mais algum comentário, Viviane? Vou fazer um comentário sobre esse seu ponto, né? Eu acho que, no fundo, a gente tenta simplificar uma questão que é tecnicamente complexa, né? Então, a humanidade usa um conjunto enorme de serviços energéticos em diferentes intensidades e em diferentes geografias. Então, a gente pensa, por exemplo, um país como o Brasil. O Brasil tem uma grande oportunidade, uma potência energética. Quase todas as renováveis a gente é super competitivo, a gente também tem uma boa geografia para a produção de petróleo e gás. A gente também tem desafios, a gente tem distâncias continentais, a gente tem transporte de longo curso, que é um dos setores mais difíceis de descarbonizar, transporte rodoviário de longo curso. Então, eu acho que a tentativa da gente tentar encontrar uma solução que serve para tudo, ela afasta a gente da melhor solução para a sociedade. A melhor solução para a sociedade ela é discutida no detalhe. Existem, sim, modais que, provavelmente, o melhor sentido é a eletrificação. Assim como existem modais em que a eletrificação, de forma imediata, vai aumentar o custo, talvez não seja viável, e não vai ter ganho ambiental eficaz, porque não exige, por exemplo, uma densidade energética muito elevada, que não é possível atender com essa energia. Por isso que a gente chama ele de hard to abate. Então, eu acho que quanto mais a gente, como sociedade, for capaz de perceber que está no detalhe, está no planejamento, está na análise macroeconômica, na análise técnica, no modelo, a gente encontrar a alocação de recursos que permite o máximo de descarbonização, enquanto a gente estiver procurando uma solução, que aquela é a solução que responde todas as questões, a gente provavelmente está se afastando do melhor resultado que a gente poderia ter como sociedade. E aí, como mensagem final, né, queria só divulgar que tivemos já quase 40% de redução de emissões, né, na última década, e esperamos aqui continuar com esse conjunto de tecnologias uma trajetória para ser uma das empresas que consiga fazer essa jornada com a maior velocidade possível. Obrigada. Obrigada, Viviane. Muito obrigada, agradecemos a vocês. E, antes de terminarmos, gostaria de chamar ao palco a senhora Fernanda Delgado, nesse momento, diretora executiva corporativa do IBP. Aguardem só um minutinho. Está acabando, o coquetel está chegando. Obrigada, Suzana. Obrigada, Viviane. Para terminar o dia de hoje, acho que foi um dia muito bacana, é muito legal ver a casa cheia no final do dia. A gente começou aqui hoje às 8 da manhã. Tem gente que eu estou vendo daqui desde as 8 da manhã. Queria dizer que a gente está num cenário bastante dinâmico e complexo, né? E cada passo que a gente dá, a gente precisa pensar num futuro mais sustentável, né? Acho que era isso que a gente estava ouvindo a Viviana e a Suzana conversando, né? E é um tempo de mudanças. E os principais agentes dessa mudança hoje, né, e que a gente precisa, são os profissionais dessa indústria, os profissionais do setor energético e os profissionais do futuro. Era isso que a gente estava conversando antes, né? Então, eu queria, nesse momento, marcar aqui um reconhecimento especial para aqueles que têm dedicado os esforços, né, para conhecer os esforços e os seus conhecimentos para formar profissionais que inspiram os estudantes em relação aos desafios e às oportunidades para essa jornada nossa do futuro, de um futuro mais sustentável. Nossos professores, que são os guardiões dos conhecimentos e os catalisadores das mudanças e a capacitação que os nossos alunos precisam do que vai ser necessário para a gente enfrentar
desse futuro aí nas mais diversas frentes que a gente discutiu hoje ao longo do dia e que a gente ainda vai discutir nos próximos 2 dias, seja de ordem ambiental, seja de ordem tecnológica, social, econômica. A gente tem uma professora premiada hoje, a professora Suzana, que representa a essência do compromisso, da mudança da direção da sustentabilidade, que tem se destacado nessa tarefa de capacitar recursos humanos para que a gente se torne verdadeiramente agentes dessa mudança que o mundo precisa. O trabalho da professora vai muito além da sala de aula, ela também se destaca no sentido de promover a pesquisa, o desenvolvimento científico em diversas áreas do conhecimento que formam os alicerces para uma busca de um futuro mais sustentável. É uma jornada árdua, complexa, desafiadora. Eu, como professora, sei também como é isso. E queria que o final do dia de hoje fosse o corolário dessa homenagem à Suzana, agora diretora da COP, que durante tantos anos tem formado e tem feito essa ponte dos profissionais que somos hoje, dos profissionais que vão ser no futuro. Então, por essa representatividade feminina, no nome do setor, no nome do BP e, em particular, no meu nome, por favor, Suzana. Essa era a surpresa. Parabéns, Suzana.